meu nome é Juliana Tamay e esse é o meu canal. Hoje nós vamos falar sobre os 15 mandamentos para um líder de adolescente. Vamos dividir esse vídeo em 5 partes com 3 mandamentos em cada uma delas. Vamos lá? Primeiro mandamento: estude a adolescência. Tem líder que cuida dos adolescentes como se eles fossem crianças ou como se fossem jovens. Não é porque você já cuidou de criança que você sabe como liderar adolescentes, e não é porque você já liderou jovens que você sabe como liderar os adolescentes. Então, para poder liderar adolescentes, você precisa conhecer a adolescência. Precisa ler livros que falem sobre a fisiologia do adolescente, sobre a psicologia do adolescente, e precisa pesquisar na palavra de Deus personagens adolescentes que estão registrados na Bíblia. Quando a gente faz isso, a gente consegue perceber como os adolescentes da Bíblia são parecidos com os nossos adolescentes de hoje. E se Deus os usou, e se eles foram exemplos, os de hoje também podem ser. A gente vai ver até muitas vezes que comportamentos dos adolescentes do passado são muito parecidos com o comportamento dos adolescentes de hoje. Então vale muito a pena pesquisar a palavra de Deus e estudar os adolescentes da Bíblia. Muitas vezes, quando a gente não estuda a adolescência, a gente comete erros gravíssimos com o conjunto. Por exemplo, eu dou aula chata, dou aula enfadonha, reajo de maneira errada a algumas situações que o conjunto possa vir me oferecer, porque eu simplesmente não conheço como funciona a adolescência. Quando eu estudo e conheço a adolescência, eu consigo me proteger de cometer vários erros, né? Então eu consigo preparar aulas que vão realmente alcançar o adolescente. Às vezes você é um coordenador que fala assim, numa linguagem chata, numa linguagem enfadonha, numa linguagem difícil. Quando eu estudo a adolescência, eu aprendo qual é a linguagem que deve ser usada, porque eu também já vi o oposto. Alguns coordenadores usando linguagem chula, exemplos até grotescos para poder alcançar o adolescente. Isso também não dá efeito, não é isso que a gente espera e não é isso que é eficaz. Então estudar a adolescência me leva também a ter uma postura melhor como líder do adolescente e saber como trazer a palavra de Deus de forma que alcance os corações deles. Estude a adolescência para que você não subestime o adolescente, para que você não cometa erros de ser bonzinho demais ou nervoso demais, autoritário demais. O segundo mandamento para o líder de adolescente é: conheça o seu adolescente. Então tem muito líder que sabe tudo sobre a adolescência, como que funciona a fisiologia, o comportamento, a psicologia do adolescente, lê muito a Bíblia, entende muito da palavra de Deus, porém é um líder extremamente distante, que não conhece cada adolescente seu em sua singularidade. Vamos ler Provérbios 27:23, que diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas, põe o teu coração sobre o teu rebanho, né? Sobre os teus rebanhos. O que isso quer dizer? Rapaz, tem que conhecer cada um, tem que saber o nome dessa ovelhinha, tem que saber quem são os pais dela, como que essa pessoa vive. Muitas vezes o seu adolescente dorme durante a aula, ou brinca muito, ou é muito irado esse adolescente. Tudo pode estar acontecendo na vida dele, você precisa saber o que é para poder ajudá-lo. Esse adolescente pode não ter comida em casa, esse adolescente pode ter um lugar inapropriado para dormir, esse adolescente pode estar com os seus pais presos na cadeia, esse adolescente pode estar passando por algum abuso físico, emocional, psicológico, sexual. Então, é necessário que você preste atenção em cada adolescente. Outro erro que costuma acontecer é o líder prestar atenção apenas nos adolescentes que ele mais tem afinidades, com que ele se identifica mais, ou que ele acha que são mais bonzinhos. Mas o líder, ele deve ser imparcial e ele deve prestar atenção em todos os adolescentes. Aquele que te dá mais trabalho, provavelmente aquele que você deve dispensar mais atenção, porque é ele que está precisando mais da palavra de Deus. Tome muito cuidado e conheça cada um dos seus adolescentes em sua singularidade. Esse é o segundo mandamento: conheça o seu adolescente. Vamos para o terceiro mandamento. O terceiro mandamento é: atualize-se sempre. Depois eu quero que vocês meditem 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8, que diz que temos que acrescentar a nossa fé
conhecimento. Fora um monte de coisas que manda acrescentar a nossa fé, mas uma delas é conhecimento. É necessário que a gente esteja atualizado sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. O grupo que você cuidou há 10 anos atrás não é mais o mesmo grupo que você cuida hoje. As coisas que os envolviam nesse mundo, que poderiam chamar a atenção deles, das quais eles poderiam estar se alimentando, já não são as mesmas de hoje. Então é importante que você esteja atualizado, esteja dentro das redes sociais, né? O Facebook hoje é uma rede mais para senhoras e senhores, como nós, os coordenadores, certo? Mas é importante você estar no Facebook. Hoje a moda é o TikTok, o Instagram, o Twitter. Então é importante que você esteja nessas redes sociais e as use também como canal de comunicação, né? Como canal de divulgação do trabalho dos adolescentes e, acima de tudo, como divulgação da palavra de Deus. Outra coisa muito importante é que nós estejamos antenados com o que as nossas adolescentes podem estar se alimentando nos últimos tempos. Então, quais são os filmes que podem influenciá-los, quais são as séries, as músicas, os grupos musicais. Por exemplo, se alguém falar hoje My United, para você sabe o que é, né? É um grupo musical. Então você precisa conhecer um pouquinho quais são as músicas que eles cantam, né? Billie Eilish, vocês sabem quem ela é, né? É homem de comer, o que é isso? É mulher? Então a gente precisa estar antenado. A gente não pode ficar preso ao passado. Eu já vi pregadores falando sobre Caverna do Dragão. Hoje em dia nem existe mais esse desenho, vocês falando de Caverna do Dragão, né? Isso daí não influencia mais ninguém. Então a gente precisa estar antenado. Por que isso é importante? Porque quando eu sei quais são as artimanhas do inimigo, quando eu conheço quais são as armas que ele pode usar, quando eu conheço o terreno em que estou, eu consigo proteger melhor o grupo dos adolescentes, consigo sanar as necessidades deles e consigo contra-atacar o inimigo, tá bom? Então isso é muito importante. Hoje nós falamos sobre esses 3 mandamentos para o líder de adolescente. O primeiro é: estude a adolescência. O segundo é: conheça o seu adolescente. E o terceiro: atualize-se sempre. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem ligadinhos no próximo vídeo, na parte 2. Vejo vocês lá!